Olá, minha gente, está no ar o nosso Alba Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho, chegou a hora de você ficar por dentro do que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e também no nosso estado. Veja os destaques desta edição. Subiu de novo, gasolina aumenta pela sexta vez em 6 meses. Em defesa da cultura, deputado Jacó comenta o caso do Festival de Jazz do Capão, que teve projeto rejeitado pela Funarte e ganhou apoio do escritor Paulo Coelho. Câmara Federal aprova a suspensão da prova de vida de beneficiários do INSS durante a pandemia. No momento do esporte, tem os gols do Vitória em partida pela Série B e a expectativa dos torcedores para a rodada do fim de semana. O palpite é 2-0 com gol de Gilberto e de Rossi. Tem ainda as dicas da nossa agenda cultural para você curtir os seus dias de folga com uma programação bem bacana. E aspectos da tradição bantu. Olha, quem tem carro, moto, tá passando por maus bocados nos últimos meses, não é? Infelizmente, a notícia não é boa pra gente não, viu? O combustível subiu de novo, minha gente. Esta é a sexta vez que isso acontece desde janeiro deste ano. Miriam Neri foi às ruas e conferiu de perto o estresse dos motoristas nos postos aqui da capital. Edson é comerciante e, para complementar a renda, trabalha também como motorista de aplicativo. Há 2 anos, trocou a gasolina pelo gás GNV. Altíssimo, né? É um absurdo o preço do combustível, principalmente quem roda na gasolina, hoje é impraticável. No gás natural ainda não está tão dispendioso, ainda dá para a pessoa rodar assim quando a pessoa tem um carro próprio. Por isso que o senhor optou pelo gás GNV? Com certeza, o GNV ele tem uma diferença grande que faz com que a gente tenha um bom rendimento do combustível. Se há 2 anos estava ruim para Edson, imagina agora em Anderson. Com certeza está altíssimo, porque a gente está pagando gasolina a preço de dólar, né? É isso aí. E aí não tem condição não, a gente está passando muita dificuldade. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, de janeiro até agora já foram 6 reajustes no preço dos combustíveis aqui na Bahia. Em abril, o valor médio por litro de gasolina era de R$ 4,14. Hoje, este valor chega a R$ 6. O diretor financeiro do Sindicato das Distribuidoras do Petróleo da Bahia explicou que esses aumentos se devem a diversos fatores que passam pela comercialização e distribuição até chegar aos revendedores. Tudo isso influencia no preço final que chega às bombas. Quanto maior é o preço do produto, maior é a carga tributária incidente. Então, a base de preço para fins de aplicação da tributação, quando maior, ela é diretamente impactada. Então, paga-se mais imposto se o combustível estiver mais caro. E paga-se menos imposto também se o combustível estiver mais barato. As explicações até nos ajudam a entender os aumentos, mas com a renda cada vez mais comprometida, o consumidor segue reclamando. Que está muito caro mesmo, tem que abaixar esse combustível, porque do jeito que está, não está dando certo não. Tem que andar menos. Enquanto isso, esse especialista dá algumas dicas para que haja economia. Isso é baseado principalmente em um tripé: manutenção do veículo, condições dos pneus, estado de conservação dos pneus, principalmente no que diz respeito à pressão e velocidade. Se andar com velocidade moderada, vai contribuir para que o consumo seja menor. Depois que a Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, rejeitou um pedido de apoio do Festival de Jazz do Capão via a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, políticos e personalidades se posicionaram contra a atitude do órgão. No texto, com a justificativa para a rejeição, a Funarte chegou a citar Deus e mencionar uma publicação em rede social em que o evento se posicionava como um festival antifascista e pela democracia. Depois do indeferimento, o escritor Paulo Coelho se ofereceu para cobrir os gastos do evento e aqui na Alba, o deputado estadual Jacó criticou a conduta da instituição.
um festival que é um patrimônio da Chapada Diamantina, é um festival que tem opinião política, que tem conteúdo, que tem história, que fortalece a cultura do nosso povo e, portanto, mais uma obra desse desgoverno na tentativa, né, de destruir a cultura do nosso estado e do nosso país. Infelizmente, o festival vai rolar com ou sem apoio e isso mostra a resistência do povo da Bahia. A Câmara Federal aprovou o projeto de lei do Senado Federal que suspende até 31 de dezembro deste ano a comprovação de vida dos beneficiários perante o INSS. Usualmente, a prova de vida era realizada uma vez ao ano nas agências do INSS ou no banco onde o segurado recebia o benefício, seja auxílio-doença ou aposentadoria, por exemplo. Mas, por conta da pandemia, os parlamentares entenderam que é mais importante preservar a vida do que evitar possíveis fraudes. A Câmara também concluiu nesta quarta-feira a votação do projeto de lei que proíbe o despejo ou a desocupação de imóveis até o fim de 2021. O plenário aprovou nesta quarta projeto que facilita a prova de vida por aposentados do INSS. A proposta, que volta para o Senado, dispensa até o final do ano a exigência de comparecimento pessoal ao banco ou ao INSS, podendo a prova de vida ser realizada pela simples remessa de atestado médico. A medida foi inspirada na tragédia envolvendo o pai do ex-deputado Beto Albuquerque. Foi amplamente noticiado no dia 24 de junho. O pai do ex-deputado federal morreu pesarosamente aos 85 anos, vítima do Covid. O senhor Telmo Albuquerque estava isolado em casa por meses, tendo começado a manifestar sintomas da doença após uma ida ao banco para fazer prova do INSS. Na sessão, os deputados aprovaram ainda emenda do Senado ao projeto que suspende as ações de despejo durante a pandemia. Os senadores excluíram os imóveis rurais do alcance da medida, que segue para a sanção presidencial. A seguir tem o Momento do Esporte com Leonardo Costa e a expectativa para a rodada do fim de semana. Ele traz também os gols do Vitória que jogou contra o Sampaio Corrêa. Fique ligado, Alba Notícias volta já já. Estamos de volta com Alba Notícias e vamos direto para o nosso Momento do Esporte. Então, minha gente, ele já está aqui, viu? Quintou, Léo. Quintou. E diferente dessa semana, a partir de semana que vem, eu estarei de segunda a quinta aqui no estúdio com você e com a galera de casa. Olha, são então 4 dias com ele agora, viu? E o nosso Momento do Esporte de hoje começa com o jogo do Vitória, que não passou de um empate em 2-2 com o Sampaio Corrêa aqui em Salvador, no Barradão. Já são 6 jogos seguidos e o rubro-negro ainda não conseguiu vencer na Série B do Brasileirão. Vamos ver o jogo. O Vitória aproveitou as chances no primeiro tempo e marcou um com Dinei. E o segundo gol de David, mesmo assim, o rubro-negro baiano não conseguiu ampliar o marcador e cedeu ao empate para o Sampaio Corrêa nos acréscimos, com 2 gols de Ciel. Placar final, 2-2. O empate fez o Vitória chegar aos 9 pontos e ocupar a 16ª colocação na tabela da Série B. Para a próxima partida, que será contra o Brasil de Pelotas, o técnico Ramon Menezes não vai contar com Marcelo Alves, que recebeu o 3º cartão amarelo na última partida. E olha só, parece que o zagueiro Wallace também não vai jogar. Ele se queixou de algumas dores musculares e aí Ramon decidiu deixar ele... Vetar. Justamente. Mas agora a gente vai falar do Bahia. O tricolor ainda busca nomes para assumir o lugar do meia Tassiano, que se despediu na terça após ter sido vendido pelo Grêmio a um time turco. E aí vem essa lenga-lenga, né? Porque daqui que coloque outra pessoa no lugar, né? Como é que fica, né? O time fica desfalcado, em parte, né, Léo? Com certeza. E tem jogo ainda do Bahia, Vitória, Juazeirense no fim de semana. Vamos acompanhar a agenda. O próximo jogo do Vitória é contra o Brasil de Pelotas, sábado, às 11 da manhã, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. Já a Juazeirense joga em casa contra o Murici, também no sábado, só que um pouco depois, às 4 da tarde, pela Série D do Brasileiro. E o Bahia pega no domingo o Flamengo às 6h15 da noite, aqui em Salvador, no estádio de Pituaçu. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Olha, Paty, mais cedo eu fui às ruas para saber a expectativa dos torcedores baianos para os jogos do fim de semana, né? Vamos ver aí essa expectativa. Vamos. Com certeza o Bahia.
É porque o Bahia, além de jogar em casa, na minha opinião, dá sempre sorte com o Flamengo. E o Flamengo aqui em casa é nosso freguês. Sempre foi e sempre será. Palpite é 2-0 com gol de Gilberto e de Rossi. O Flamengo vai brocar. 3-0 o Flamengo. Porque o Flamengo é time de chegada. O Bahia já é freguês do Flamengo. Minha opinião é o seguinte, o Bahia e o Flamengo. O Bahia joga em casa, está numa sessão crescendo muito. E eu acho que o jogo é 2-1 Flamengo. Tá entendendo? O Flamengo vai dar 2-1. Porque o Flamengo tem mais time, tá entendendo? Tem banco. E o Bahia não tem banco. O treinador do Bahia, ele joga para trás, ele não joga para frente o time. O Bahia tem um bom elenco, tem, mas precisa de um treinador de ponta. Vai ser uma surpresa. Porque os times de lá é mais forte do que eles, tem mais time, certo? Vai ser uma surpresa aí. Se eles der suor, é capaz de ganhar ou empatar. O palpite para cá não tem. Porque futebol é surpresa no campo. Vai do jogador que vai decidir. Não é o treinador, não é o diretor, é o jogador que vai estar junto lá combatendo, é uma briga. Pra mim quem vai ganhar é Brasil de Pelotas, porque o time é feio demais. Tá todo errado. Rapaz, pra mim, o time todo tinha de cair fora. Porque o time é feio demais, o time é horrível. O time não chuta uma bola em gol. Quando chuta é mais alto do que aquele prédio. Dá 10 andar ou 20, só o goleiro. É o que tem. Acabou, e o resto pode tocar fogo. Pelo que eu vi ali, opiniões diversas, viu, da galera, viu? Os torcedores aí, uns eufóricos, outros nem tanto. Pois é, inclusive o time já embarcou hoje de manhã e no aeroporto os torcedores apertaram a mente, viu? Todo mundo tá pedindo mais força, mais garra nesse jogo de sábado. É sempre assim, viu? Eu espero que tenham mantido o distanciamento no aeroporto, né, Léo? O nosso Momento do Esporte está chegando ao fim, mas antes de ir embora, eu quero dar aquela dica para o seu fim de semana, aquela dica de filme. Enfrentando a Barra, que conta a história de Kelly. Ao se mudar para a Austrália com a mãe, a garota precisa abandonar uma das melhores equipes de ginástica dos Estados Unidos. No novo país, ela vê a vida novamente ligada ao esporte quando decide ajudar uma amiga. Vale muito a pena, viu, Paty? Deve ser bacana. Você assistiu o filme, né, Léo? Com certeza, um filme de superação, viu? Olha, que Ela errou bacana. muito no início da vida, mas precisou se reencontrar novamente com o esporte para poder... E foi ajudando a amiga, né? Justamente. Tem mais recadinho seu, Léo? Com certeza. Agora é aquele número que a gente costuma lembrar para a galera mandar a sugestão de pauta. É o 719-9602-5318. Anota aí, viu? 719-9602-5318. A seguir, a ocupação das UTIs na Bahia e em Salvador caiu sensivelmente entre junho e julho. E tem as dicas da nossa agenda cultural. O intervalo é rapidinho. Nossa N volta já já. Voltamos com Alba Notícias. E agora uma informação que traz esperança. Isso porque o avanço da vacinação contra a Covid-19 vem reduzindo sensivelmente a internação de pacientes em unidades de terapia intensiva em todo o país. Aqui na Bahia, entre junho e julho, os números caíram em cerca de 30%. A repórter Patrícia Oliveira tem outros detalhes para a gente. Pois é, embora ainda não esteja tão rápida como gostaríamos, a vacinação vem sim avançando aqui na Bahia. E os resultados podem ser vistos na queda da taxa de ocupação das UTIs. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado e do município, entre 15 de junho e 15 de julho, a redução foi de 28% na Bahia e de 34% em Salvador. Entre os idosos, primeiro grupo a ser vacinado, houve queda de 77% nas internações entre os meses de março e junho. E a Fiocruz informou que pela primeira vez desde dezembro de 2020, nenhuma unidade da Federação Brasileira registrou mais do que 90% dos leitos de UTIs ocupados. E é sempre importante lembrar que mesmo a vacinação sendo eficaz, a pandemia não acabou. Então, se mantenha com máscara, as mãos limpas e o distanciamento. Se proteja. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias. E chegou a hora da nossa agenda cultural. Atenção, porque tem dicas valiosas para crianças e adultos com sugestões de espetáculos e exposições em ambientes virtuais, além de umas boas indicações de filme e livro. Se ligue.
O espetáculo infantil Zumbindo traz elementos da cultura iorubá e aspectos da tradição bantu, nação predominante no quilombo alagoano. Por meio da ludicidade e do saber compartilhado, a protagonista da história, Flor, transforma o guerreiro zumbi em um amigo imaginário. É com esta companhia que a garota compartilha momentos especiais em que dança, canta e inventa. Quem quiser saber mais sobre a vida e obra de Santa Dulce dos Pobres pode sintonizar na Netflix e assistir a uma das mais belas histórias de amor ao próximo, já contadas em um filme. Irmã Dulce é o primeiro longa-metragem sobre a trajetória da freira baiana que dedicou sua vida aos pobres e doentes e fundou uma das maiores instituições filantrópicas do Brasil. O filme ganhou as telas de cinema de todo o país em 2014. Para celebrar o centenário de nascimento do baiano Renato Frois, foi lançada uma obra virtual com obras do cartazista de anúncios de cinema. A exposição Centenário Renato Frois traz para o público o acervo digital de cartazes do artista, depois de passar por um processo de digitalização e restauração digital. Para conferir o material, basta acessar cartaz100.com. E a dica de leitura da semana é o livro-reportagem Renascer, escrito pela jornalista baiana Railana Lima. A obra está entre as mais vendidas da seção Jornalismo no site da Amazon. No e-book, a jornalista conta as histórias de mulheres que dizem ter renascido depois de vivenciar um câncer. Uma das personagens superou a doença por 7 vezes. O projeto tem como propósito tirar os olhos da doença e voltá-los para as pessoas. Fica a dica, hein? Aproveite, se cuide e um excelente final de semana. A gente fica por aqui, viu, minha gente? Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais YouTube, Instagram e Facebook e também no nosso site, al.ba.gov.br. Para rever o jornal na TV, fique ligado na nossa reprise do Alba Notícias, pontualmente às 7 da manhã. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.